Nós estamos, queridos, na sexta semana de uma série de mensagens chamada Recriados, e eu quero te convidar para ler um texto bíblico comigo, e nós vamos meditar nesse texto juntos. É um texto longo, nós vamos ler, na verdade, um capítulo inteiro da Bíblia. Tudo bem ler um capítulo inteiro da Bíblia na igreja? É permitido? Pode, né? Então fica de pé, por favor, no seu lugar, abra sua Bíblia em João capítulo 9, nós leremos o capítulo 9 do Evangelho de João juntos. Se você não tem uma Bíblia, eu quero recomendar muito que você tenha uma Bíblia. E se você não tem condições de ter uma Bíblia, nos procure, a gente vai te ajudar. Mas te encorajo a ter uma Bíblia, ler a sua Bíblia em casa, durante a semana, ter o hábito de meditar na palavra de Deus e também o hábito de trazê-la para cá para ler junto com a gente. Mas o texto estará nas telas caso você não tenha acesso a uma Bíblia. Evangelho de João capítulo 9, diz assim a palavra de Deus: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: Sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, disse. Então levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar seus pais. E então perguntaram: Este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Os pais responderam: Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade, pode falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: Ele já tem idade, pode falar por si mesmo. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Eu não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que ele fez a você? Como abriu os seus olhos? E ele respondeu: Eu já disse, vocês não me deram ouvidos, por que querem ouvir outra vez? Acaso também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: Discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: Ora, e isso é surpreendente, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que haviam expulsado o homem.
e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? O homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: você já o viu, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém? Você pode se sentar? Ao longo das últimas 5 semanas, nós temos pensado sobre a nossa identidade, quem nós somos, quem Deus nos criou para sermos, quem Jesus está nos recriando para nos tornarmos. E nós temos visto que vivemos um tempo muito confuso em relação a isso, porque há uma redefinição de valores, de absolutos, do que é considerado verdade e mentira, de como é que nós obtemos acesso a essa verdade. E nós temos visto que a nossa cultura terapêutica, essa sociedade marcada por um individualismo expressivo, na linguagem de alguns autores, tem feito com que haja uma curva, uma mudança de direção, em que se antes nós buscávamos conhecer a verdade fora de nós, externamente a nós, em Deus, na religião, na família, no trabalho, hoje nós buscamos esse senso de identidade, essa busca pela verdade acerca de quem somos interiormente. Ou seja, eu olho para dentro de mim, para as minhas emoções, para os meus sentimentos, para as minhas vontades, e a partir disso tento construir essa identidade que eu busco então expressar para os outros. E essa mudança, esse novo paradigma que tem sido tão comum no nosso tempo, traz consigo um engano enorme, porque vem associado a essa ilusão de que nós podemos ser quem nós quisermos. Nós podemos ser o tipo de pessoa que nós quisermos, nós podemos moldar a nossa identidade de acordo com aquilo que sentimos naquele momento, naquela fase, naquela estação da nossa vida. O pastor John Mark Comer, a respeito disso, diz o seguinte: crescemos numa cultura que essencialmente diz: você pode ser o que quiser, mas isso não é verdade. Eu não posso ser o que eu quiser, não importa o quanto eu trabalhe ou acredite em mim mesmo. Tudo o que eu posso ser sou eu, quem o Criador me fez para ser. Se lutamos contra a imagem de Deus em nós, mesmo que tenhamos sucesso no curto prazo, isso nos destruirá. E o que nós mais temos visto são pessoas se autodestruindo nessa busca incessante por redefinir sua própria identidade à parte de Deus, e à parte da revelação de Deus na Escritura, que mostra de fato quem nós somos, quem Deus nos criou para sermos. No último domingo, com a mensagem que o Dinato compartilhou, a gente viu que um aspecto essencial dessa identidade que Deus nos concedeu enquanto seres humanos, criados à sua imagem, é o fato de sermos seres relacionais. Isso significa que nós só podemos efetivamente ser quem nós somos criados e estamos sendo recriados em Cristo Jesus para ser, se nós existirmos numa relação que é em primeiro lugar com o próprio Deus, com a Trindade, Deus como esse ser relacional, Pai, Filho e Espírito, que nos convida a participar dessa relação, e uma vez que somos inseridos nessa relação, somos inseridos numa relação ainda maior, que é a relação com a sua família, com o seu povo, com a igreja, essa família que essa comunidade trinitária, Pai, Filho e Espírito está formando, irmãos e irmãs, redimidos pelo Cordeiro de Deus e habitados por seu Espírito. O problema, queridos, é que uma vez que nós nos enxergamos dessa maneira, como participantes dessa família, dessa relação, dessa comunidade, a gente descobre uma coisa que não é tão legal assim. A gente descobre que toda comunidade tem problema, todo relacionamento tem suas dificuldades. Nós começamos a perceber que viver como parte do povo de Deus, da família de Deus, com irmãos e irmãs que participam dessa comunidade, é difícil, não é tranquilo o tempo todo. Na verdade, é impossível viver em qualquer tipo de relacionamento profundo com Deus e com pessoas,
sem experimentar em algum momento da caminhada algum tipo de sofrimento, vergonha, marginalização ou mesmo uma sensação de exclusão. Quanto menos saudável é uma comunidade, mais ela nos faz sentir assim, diminuídos diante das outras pessoas, nessa comparação doentia que a gente acaba fazendo, ou às vezes com a necessidade de parecermos maiores que somos, justamente para evitar esse sentimento ruim de diminuição e de rejeição. A gente fica tentando impressionar os outros, mostrando só as melhores partes de quem nós somos e não aquelas que nos causam vergonha e constrangimento. Comunidades assim não oferecem espaço para nós sermos quem realmente somos. A gente está o tempo inteiro performando, tentando parecer ser uma outra coisa. Nós sofremos pressões para ser uma pessoa que não somos, de acordo com expectativas e rótulos impostos por outros a nós mesmos. Às vezes são os pais que desde cedo pressionam os filhos para se tornarem um tipo de pessoa, às vezes o tipo de pessoa que eles queriam ter sido e não foram, às vezes a profissão que eles queriam ter exercido e não exerceram, ou que eles exercem e por isso acham que os filhos têm que exercer também. Às vezes é o cônjuge que pressiona e compara o sucesso de outros maridos ou esposas e adiciona um peso grande de cobrança e pressão para que o seu cônjuge performe como o outro. Às vezes são outros influenciadores, talvez os digitais da nossa era, de tanta pressão também nas redes sociais, nessas relações artificiais que se criam com pessoas que a gente nem conhece e que nem nos conhecem, talvez a própria cultura. E além de todas essas pressões externas para nos tornarmos um tipo de pessoa, vivermos de uma certa maneira, há as pressões internas também, que nós mesmos nos impomos, com as quais nós convivemos por conta das nossas histórias de vida e dos nossos traumas. Tudo isso, queridos, está no pacote quando Jesus diz assim: venha e siga-me. A gente traz com a gente tudo isso, a pessoa que a gente é, a pessoa que a gente acha que deveria ser, a pessoa que os outros acham que nós deveríamos ser. Todas essas histórias e narrativas e rótulos e expectativas e pressões vêm com a gente na hora que a gente é convidado a se tornar um discípulo de Jesus. E a partir daí, então, começa um processo de salvação que poderia muito bem também ser chamado de um processo de cura. Porque enquanto Jesus está nos salvando, Ele está nos curando, Ele está nos transformando na pessoa que nós somos criados para ser, mas ainda não somos plenamente. E a cura da nossa identidade envolve a cura de todas essas coisas, sermos libertos dessas pressões e expectativas que nos fazem tão mal, nos adoecem, nos deixam ansiosos, frustrados, nos comparando sempre com as outras pessoas, que nos impedem de viver plenamente a vontade de Deus. É só por meio dessa cura da nossa identidade que nós podemos nos tornar a pessoa que Jesus nos convida a ser e viver plenamente, livremente essa identidade que Ele nos dá gratuitamente, que a gente não precisa construir por conta própria. 3 semanas atrás, na última mensagem que eu preguei nessa série, nós lemos um texto em João capítulo 8, o capítulo imediatamente anterior a esse. Um diálogo que Jesus tem também com os judeus e com alguns líderes religiosos acerca da verdade e da mentira. Lembram-se? Jesus fala a respeito do diabo como o pai da mentira e a sua estratégia de usar ideias falsas que atuam sobre desejos desordenados do nosso coração, e aí a gente se comporta de acordo com essa narrativa, acredita nessa mentira acerca do que vai nos fazer felizes de verdade, e esse comportamento é validado por um mundo pecaminoso que está à nossa volta. E a gente vai vivendo assim muitas vezes com essa identidade aprisionada por mentiras, por falsas narrativas que de alguma maneira nós absorvemos e passamos a internalizar. Na sequência aqui, nesse capítulo que nós lemos, o capítulo imediatamente seguinte, a conversa ainda é sobre isso, sobre uma identidade liberta, uma identidade redimida, uma identidade restaurada. Na história que nós lemos da cura desse homem que havia nascido cego, Jesus está confrontando aqui uma série de mentiras também,
Mais até do que a cura física, Jesus parece empenhado em revelar a necessidade de que todas aquelas pessoas, todos os personagens da história, tivessem um tipo de cegueira espiritual curado. Não há um cego só nessa história. A gente começa a ler imaginando que há somente um cego, mas a gente termina a leitura de João capítulo 9 percebendo que talvez o cego é quem termina enxergando melhor. É uma história sobre uma cegueira espiritual que nos impede de enxergar quem nós realmente somos e quem Jesus realmente é. É uma história em que duas identidades são investigadas. Você reparou nisso? Há várias investigações acontecendo em João capítulo 9, e elas giram em torno de duas identidades. Existem investigações para averiguar quem é esse homem que afirma ter sido cego, mas que agora está enxergando. Será que é ele mesmo? Será que ele era cego mesmo? Será que ele nasceu cego mesmo? Se ele nasceu cego mesmo, como é que ele está enxergando agora? Como é que ele foi curado? Tem uma investigação sobre a identidade desse cego. Mas ao mesmo tempo tem uma investigação sobre a identidade desse que supostamente curou o cego. Quem é esse homem? Mas ele é um pecador, ele misturou saliva com terra, ele trabalhou no sábado, ele não pode ser de Deus, mas como ele pode ter curado alguém se ele não é de Deus? Tem uma investigação sobre o cego e tem uma investigação sobre quem curou o cego. As duas identidades estão sob suspeita. E veja, nessa história, ambas foram previamente rotuladas. Todo mundo tem suas teorias sobre por que o cego nasceu cego e como ele não pode estar enxergando agora, ou pelo menos não do jeito que ele afirma estar enxergando. E todo mundo tem suas pressuposições e teorias também sobre quem é esse homem que alegam ter curado o cego. Todo mundo está cheio de pressuposições e rótulos sobre a identidade desses dois homens. E eu quero destacar com vocês alguns aspectos importantes dessa história e que se aplicam, eu penso, às nossas histórias e às nossas próprias identidades. A primeira coisa que chama a atenção nesse texto, logo no primeiro verso, é que Jesus viu o cego. E aqui isso é parte também desse gênio literário que escreve o Evangelho de João. Os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo demonstram uma genialidade, uma criatividade impressionante. E é muito óbvio porque isso não é nenhum trocadilho de mau gosto, mas é porque, obviamente, o cego não poderia enxergar Jesus, mas isso não impede Jesus de enxergá-lo. E na nossa vida é assim também, queridos. A gente vai andando assim, tateando, imaginando ver Deus, ver a direção, saber o caminho. Mas a grande verdade é que se Ele não nos enxergar primeiro, e se Ele não vier ao nosso encontro primeiro, nós estamos perdidos na escuridão, como aquele homem estaria também. Mas Jesus viu o cego. O texto começa dizendo isso: Jesus viu um cego. O cego não podia vê-lo, mas isso não impediu Jesus de vê-lo. Jesus sempre nos vê antes de nós conseguirmos enxergá-lo. Queridos, a nossa condição é também de cegueira, quer a gente admita isso ou não. Mas Jesus entra nesse caos da nossa escuridão para nos recriar, para nos refazer, para abrir os nossos olhos. Ele tem feito isso desde o princípio. No princípio, em Gênesis, havia só escuridão, abismo, trevas, caos, desordem, e quando a luz de Deus brilha, Deus começa a estabelecer ordem em meio ao caos, paz em meio à confusão, e é isso que Ele continua fazendo ainda hoje, na minha vida e na sua, amém? Jesus, aquele que é a própria luz, Ele afirma isso no texto: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele olha para a escuridão, que era a vida daquele homem, e uma vez que Ele olha para aquele homem, a sua vida é transformado. E talvez você se sinta assim também a essa altura da sua vida, como alguém invisível, como alguém cujo sofrimento, trauma, ou mesmo seus sonhos e expectativas de ser visto e reconhecido e valorizado e amado, não são percebidos por ninguém. Eu quero te lembrar nessa manhã, já desde agora, que independentemente da sua condição, Jesus enxerga você. Talvez ninguém mais, mas Ele vê você. Ele não está alheio à sua condição e à sua dor. E com certeza, saber disso, ser lembrado disso, pode ser o início da cura da sua identidade também, como foi para aquele homem.
Jesus viu o cego. Mas uma das coisas tristes do início dessa história é que enquanto Jesus viu o cego, os discípulos só viram a cegueira. Jesus viu o cego, mas os discípulos viram a cegueira. Os discípulos não viram um homem. Os discípulos não viram uma pessoa. Os discípulos viram uma condição. Você reparou nisso? Porque o texto começa dizendo, Jesus viu o cego, e aí os discípulos fazem uma pergunta: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais? É curioso isso. Não tem nenhum tipo de demonstração de empatia, de compaixão, de que aquele homem foi percebido e que isso gerou no coração dos discípulos algum sentimento que os levasse a querer se aproximar dele, saber sua história, perguntar para ele como tinha sido viver naquela condição até hoje, até aquele momento. Eles se voltam para Jesus com uma pergunta teológica. Eles transformam a condição daquele homem num motivo para um debate teológico. E veja, há espaço e momento para termos debates teológicos, eles são importantes, mas provavelmente não é na frente de uma pessoa que está sofrendo, transformando o sofrimento dela no debate. Você concorda? É um tipo de insensibilidade gigantesco. Enquanto Jesus está olhando para o cego, vê o cego, os discípulos perguntam: quem pecou? Eles estão vendo a cegueira, mas eles não estão vendo o cego. Não é por acaso que esse cego não recebe nome na história, você reparou? Em nenhum momento a história, é um capítulo inteiro dedicado a essa história, a essa cura, e o cego, o nome dele não é mencionado. E eu suspeito, queridos, que é para ajudar a gente a se identificar também. E para a gente perceber que na nossa cegueira, nós muitas vezes desconsideramos o sofrimento de outros cegos. A gente olha para a cegueira deles, mas não os vê, por causa da nossa própria cegueira. A gente está preocupado com outras coisas, a gente quer responder outras perguntas que nos parecem mais importantes. Eles não veem uma pessoa, eles veem um problema que precisa ser explicado, que precisa ser compreendido. Queridos, o cego era um pecador, sim ou não? Todos nós somos. Os pais do cego eram pecadores, sim ou não? Todos nós somos. Mas a questão é que os discípulos também eram, ou não? Então por que eles nasceram enxergando? Não é verdade? Mas parece que de alguma maneira a real intenção deles não é fazer uma pergunta para Jesus, é só afirmarem a si mesmos como superiores. Então, esse aí está nessa condição. Quem pecou? De quem é a culpa? Porque assim, ainda bem que nós não estamos. E vê que às vezes é assim que a gente se relaciona com as pessoas, supostamente querendo explicar problemas e condições e realidades, sejam elas espirituais ou sociais. A gente ignora que existem pessoas reais, vivendo aquela dor, vivendo aquela condição. E a gente se importa mais com a condição do que com as pessoas. A gente se importa mais com a precisão das explicações teológicas e filosóficas e sociais e econômicas, políticas, do que com nos identificarmos com quem sofre. Mas eu quero chamar a sua atenção, queridos, para isso, que eles tiveram a chance de enxergar no cego um igual, um irmão, alguém tão necessitado da cura do Salvador quanto eles, mas eles o enxergaram como um inferior, um desigual, um homem que estava sofrendo ou por sua própria culpa, ou pela culpa de alguém que era responsável por ele. Eu quero sugerir para você nessa manhã que preocupar-se mais em determinar a causa do sofrimento de alguém, do que com esse alguém, é ser parte do problema e não da solução. A gente agrava o sofrimento ao invés de aliviá-lo. Essa que é a verdade. Porque não bastasse toda a experiência de sofrimento, limitação e exclusão e marginalização que aquele homem já sofria, ele agora está diante de um grupo de pessoas que está tentando decifrar o mistério do porquê ele nasceu assim, como se isso de alguma maneira pudesse fazer alguma diferença na sua condição. Que diferença faria para ele? Nenhuma.
Ele não podia voltar atrás, ele não podia reescrever a história. E veja, isso traz um elemento para essa história que é um elemento muito comum para as nossas histórias, quer a gente admita ou não, que é um elemento de vergonha. A vergonha sempre acontece no contexto de uma história. A gente acredita numa história e a gente vive segundo essa história que nos contaram sobre quem nós somos. E aí a gente resolve que algumas partes da história é melhor que ninguém saiba, porque se souberem, isso vai nos expor de um jeito ruim. E pode ser que essas pessoas decidam nos abandonar, nos rejeitar, se souberem a verdade sobre nós. Não foi isso que Adão e Eva fizeram desde o princípio? Quando eles pecam e comem do fruto da árvore, primeiro eles sentem vergonha um do outro, eles percebem que estavam nus, eles sempre haviam estado nus, mas não sentiam vergonha. E o texto bíblico faz questão de dizer, eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Mas agora eles se envergonham. Agora eles têm medo de que o outro o rejeite, a rejeite. Então eles se cobrem. Mas eles sentem vergonha de Deus também. E aí eles vão para trás das árvores do jardim para se esconder do próprio Deus. Uma tentativa meio sem sentido, em vão. O salmista já perguntou, para onde fugirei da tua presença? Mas é um impulso de se esconder. O mesmo que nós temos também, que nos leva a esconder as partes que a gente acha que se as pessoas descobrirem sobre nós, elas vão deixar de nos amar, elas vão nos abandonar. Você percebe como as histórias têm um poder grande de definir nossa identidade? São as histórias que nós contamos, queridos, uns para os outros, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, na vida, na igreja, na comunidade, nossos cônjuges. Elas nos moldam para o bem ou para o mal. E a vergonha decorrente de uma história distorcida ou incompleta ou ocultada pode causar grande dano. O pastor Pete Hughes, numa igreja lá de Londres, ele diz assim: você incorpora a história na qual acredita. Esse cego passou a sua vida inteira ouvindo provavelmente as pessoas especularem sobre por que ele era cego. E sofrendo os efeitos da exclusão. Ele não podia ir ao templo, ele não podia adorar, ele não podia participar da sinagoga, ele não podia viver em comunhão com as pessoas, ele não podia trabalhar. Naquele contexto, ele só podia pedir esmolas e viver à margem. Porque essa foi a história que contaram para ele. A sua condição ou é sua culpa, ou é culpa dos seus pais. E isso leva Jesus, queridos, a tocá-lo e curá-lo. Jesus curou a cegueira, mas eu quero apontar para o fato de que, na verdade, a cura estava só começando. Jesus curou a cegueira física, mas a cura completa estava só começando. Porque veja, quando os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Jesus rapidamente redireciona a conversa e abre um novo horizonte de possibilidades que eles nunca haviam cogitado. Porque para eles, a história em que eles foram criados e ensinados só permitia essas duas explicações. Alguém pecou, alguém tem culpa. Parece um pouco a história dos amigos de Jó, não é verdade? Lembra-se da experiência de Jó, quando seus amigos vêm supostamente para consolá-lo, mas eles ficam tentando investigar. Jó, você fez alguma coisa, não é possível. Você cometeu algum pecado e foi grave, porque ninguém sofre tanto assim sem merecer. Como se essa vida aqui debaixo do sol fosse realmente uma relação exata de causa e efeito, né? Não é. E se você tem dúvidas sobre isso, leia o livro de Eclesiastes, mas leia num dia que você estiver de bom humor, você tem a margem, tá bom? Jesus abre uma terceira possibilidade. Ele diz: na verdade, não foi ele que pecou e não foram os pais, e com isso ele não está dizendo que eles não eram pecadores, ele só está quebrando essa lógica de causa e efeito. Ele não nasceu assim por causa de um pecado específico que alguém cometeu. Na verdade, essa é uma oportunidade para que a obra de Deus se manifeste. E queridos, imagina o poder restaurador dessa nova história para aquele homem e para nós.
Porque agora a gente pode olhar para qualquer condição da nossa vida e pensar não simplesmente na limitação e na dor e na vergonha que ela nos causa, mas olhar para ela e dizer: que oportunidade incrível de Deus agir na minha vida. Eu posso ser curado, e isso pode ser um testemunho. Ele pode me tocar, Ele pode intervir. Esse não é o meu destino necessariamente. Isso não me define, mesmo que as pessoas já tenham me definido e me rotulado. Há espaço para Deus agir. Ele não é um Deus ausente, distante, indiferente ao nosso sofrimento, às nossas condições. Na verdade, cada momento e cada circunstância e cada dificuldade, cada condição que nós venhamos a enfrentar, abre espaço para que Ele haja, para que Ele atue, para que Ele toque, para que Ele continue a nos curar. E Ele estava começando a curar aquele homem com a cura física, mas tem tanta coisa que esse homem carregava por tanto tempo da sua história e das histórias que impuseram a ele, que ainda precisava ser curado. E tem tanta gente nessa história precisando ser curada, além desse homem. Jesus escolhe um jeito estranho de curar, não é mesmo? Esquisito. Eu acho que, em parte, para a gente não achar que tem uma fórmula, porque é bem difícil a gente querer copiar essa, né? Então ele cospe e mistura o barro, mas tem aqui, claro, uma referência ao início. Jesus está recriando esse cego da maneira como ele deveria ser, porque ele havia sido criado para ser assim por Deus. Não fosse o pecado e a queda, não o pecado específico dele, mas a condição humana. Esse homem enxergaria, e um dia todos nós enxergaremos, amém? Todos nós viveremos plenamente, livres das nossas condições e limitações, sejam físicas ou de qualquer sorte. Mas Jesus faz o que Deus fez no princípio, ao moldar o homem do pó, do barro, da terra. É mistura de barro com o que vem da boca de Deus, porque Ele molda do barro e Ele sopra fôlego de vida. E agora Jesus pega algo da sua boca, da sua saliva, e Ele mistura também com o barro, e Ele traz um pouquinho de vida de volta para aquele homem. Ainda não a vida plena da ressurreição, que vai acontecer no último dia, mas um gostinho dela, uma experiência dela, que Ele também pode oferecer para mim e para você, porque Ele continua a nos recriar. É isso que Ele está fazendo, Ele está nos refazendo, Ele está nos recriando. E é estranho, e é inusitado, e confesso que é meio nojento o método que Ele usa, e ninguém entende nada, mas talvez nisso esteja também o poder. Porque na nossa sociedade tão sanitizada, a gente é tão preocupado com os protocolos e com a impressão que a gente vai causar nas pessoas e não provocar nenhum sentimento de estranheza. Essa cura esquisita está apontando para o fato de que a cura é um processo complicado. A minha e a sua também são. Jesus está nos curando, mas, queridos, é uma jornada de altos e baixos, de melhorarmos um pouco e piorarmos um pouco, de darmos 3 passos para frente, 2 para trás. A gente tem as nossas recaídas, e às vezes as pessoas olham para nós e não percebem que algo está mudando, e algo está acontecendo, porque a mudança é sutil, e às vezes tem forma de um grão de mostarda, demora para ficar algo grande. E nesses processos de cura a gente tem que se sujeitar, sabe, a esse ritmo que é meio acidentado, a alguns protocolos que Deus usa que são meio inusitados. E a verdade é que quando a gente decide viver isso juntos, vai ter confusão, vai ser meio esquisito e de vez em quando até meio nojento. Não porque tem uma pessoa assim, mas porque o processo dela às vezes nos incomoda, assim como o nosso processo vai incomodá-la. Às vezes quando é uma palavra que não deveria ter sido dita, mas foi, um comportamento que se excedeu, uma expectativa que se quebrou. A vida em comunidade é marcada por esses acidentes. Eu quero te lembrar que nós somos feridos e curados em comunidade. E aí às vezes a gente é ferido e desiste, se esquecendo de que é no mesmo ambiente onde a gente foi ferido que a gente vai ser também curado. E é claro que existem exceções e limites que precisam ser respeitados para isso, queridos. Eu não estou falando de uma comunidade abusiva, tóxica, onde não há espaço para uma verdadeira vulnerabilidade, confissão, tratamento, encorajamento. Não estou falando disso. Desses lugares, de vez em quando, a gente precisa sair mesmo. Mas eu estou falando de uma comunidade real, não ideal, de um lugar onde tem pessoas imperfeitas e pecadoras que de vez em quando vão nos machucar,
e a gente vai aprender a perdoar e caminhar uma segunda milha e oferecer outra face, assim como elas vão precisar aprender a fazer isso conosco. A cura é esse processo meio esquisito e que demora, leva tempo. Na comunidade a gente é ferido, é curado e é ferido de novo, e é curado de novo, e de novo, e de novo. Jesus está nos curando, Ele está nos salvando. Mas a vergonha às vezes nos faz pensar que se eu expuser o meu erro, se eu abrir isso, as pessoas vão me deixar, vão me abandonar, e a gente volta àquele padrão de se esconder. Imagina a exposição desse homem, já estão fazendo dele um debate teológico, agora alguém vem e cospe, e passa lama com saliva no olho dele. Ele teve que ir, lembre-se, ao tanque para ser curado e voltar vendo. Provavelmente o processo adicionou uma carga de constrangimento, não removeu inicialmente. Mas ele estava no processo de ser curado, no caminho de ser curado. Que bom que ele não desistiu. Agora, seguindo na história, esse homem provavelmente tinha expectativa de que, bom, agora os meus problemas se resolveram, agora eu estou enxergando. Os motivos que existiam para as pessoas me excluírem, me maltratarem, terem vergonha de mim, me excluírem, não existem mais, certo? Afinal, eu era cego, mas agora eu vejo. Então, agora eu vou ser bem recebido e amado por todos. É isso que acontece? Não, agora inicia-se o processo investigativo. Agora todo mundo virou detetive, policial, e está todo mundo empenhado em descobrir como é que isso aconteceu. E queridos, a gente pode até achar engraçado, mas coloque-se no lugar daquele homem, e esse momento talvez seja trágico na história. Porque todo mundo decide investigar, e até quem talvez pudesse apoiá-lo, escolhe a sua própria preservação. Os vizinhos começam interrogando, não satisfeitos com os resultados da sua investigação, eles o levam aos fariseus, que eram mais especialistas nesse tipo de assunto. Os fariseus, não satisfeitos com o que recebem de resposta, buscam os pais para interrogar. Os pais, com medo dos fariseus, não se comprometem com o próprio filho. E finalmente eles interrogam de novo o homem e o expulsam. E o que eu quero destacar para você aqui é que todo mundo na história está cego para a realidade de quem Jesus é e do que Ele está fazendo na vida daquele cego. Só tem uma pessoa que parece estar no caminho de enxergar melhor, que é o cego. O cego, cada interação que ele tem, parece que ele vai adquirindo mais clareza, você percebe isso? Ele começa a ver fisicamente, enxergar. Aí ele começa a tentar discernir quem foi o homem que fez aquilo com ele. Ele não sabe direito, não sabe onde ele está. Aí quando vão perguntando, ele dá um bom chute. Acho que ele é um profeta. E aí a história continua, e quando finalmente ele se encontra com Jesus, no final, quando na verdade Jesus vai encontrá-lo, ao saber que ele havia sido expulso, é aí que de fato ele tem os olhos plenamente abertos. Mas está todo mundo cego. O cego está caminhando para enxergar melhor, mas está todo mundo, parece que está todo mundo no caminho contrário, de enxergar cada vez menos. E isso vai ficando evidente nas interações. Parece que uma pessoa curada, queridos, incomoda quem escolhe ficar doente. Não dá essa sensação? Parece que a comunidade vivia em paz quando ele era cego. Mas agora que ele começou a enxergar, incomodou todo mundo. Não tem outro assunto, está todo mundo ansioso. Você percebe? O nível de ansiedade na história. Não, peraí. Como pode ser isso? A gente tem que explicar, tem que ter uma explicação. E a vida de todo mundo agora para tentar decifrar o que aconteceu. E talvez o que é mais triste, em toda essa ansiedade e agitação que isso gera, ninguém celebra. Você reparou? Nem os pais dele ficam felizes. Ninguém comenta o fato de que bom que agora ele está vendo. Não tem ninguém para dizer isso. Uma palavra de festa, de celebração, de gratidão.
Todo mundo está consumido por ansiedade, e às vezes, quando a gente decide caminhar em direção à cura, infelizmente, isso gera esse efeito em quem não quer ser curado, em quem talvez nem ache que precise ser curado. Porque enquanto estava todo mundo enfermo da mesma coisa, está tudo bem, está tudo em paz. Mas no momento que a gente resolve mudar, no momento que a gente resolve crescer, no momento que a gente resolve se arrepender, no momento que a gente decide abrir mão de algumas coisas que antes a gente fazia, agora não faz mais sentido, não fazem mais sentido, isso é incômodo para quem não quer mudar, para quem não quer enxergar a realidade de que precisa mudar. E parece que isso está acontecendo na história. Começa com os vizinhos se perguntam, será que é ele mesmo? E ele responde, sou eu. Mas como que você foi curado? Ele responde, eu fui lá, eu me lavei, estou vendo. E aí depois eles perguntam, mas onde está o homem que te curou? Ele fala, não sei. Mas fica claro que assim como para os discípulos de Jesus, com a pergunta que eles fazem no início da história, para esses vizinhos, no paradigma de realidade, na história, a partir da qual eles interpretavam a realidade da vida, a possibilidade da cura não existia. Tem que ter uma outra explicação. Não deve ser ele, não pode ser ele, mas se é ele, como aconteceu? Quem foi que fez? O Richard Rohr, que é um autor na tradição de formação espiritual, ele diz assim, olha que interessante isso, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, nós não somos observadores objetivos da realidade, neutros. Quando nós olhamos para uma situação, nós trazemos para esse olhar tudo que nós somos, a pessoa que nós somos. E aí a gente interpreta uma mesma situação de um jeito completamente diferente de uma outra pessoa. E por isso é tão importante a gente ser curado, para que a gente possa enxergar a partir da ótica, não das nossas pressuposições, dos nossos preconceitos, das nossas próprias dores e dos nossos traumas, mas para que a gente possa enxergar a vida a partir da perspectiva que Deus enxerga. Amém? Como Jesus quer que a gente enxergue. Aí depois vem os fariseus fazem também perguntas, eles perguntam, como ele te curou? Como você foi curado? E ele dá a mesma resposta que ele já tinha dado, eu me lavei, agora eu estou vendo. Mas quem é ele? Ele diz, é um profeta. Mas ele é pecador? Eu não sei se ele é pecador, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. E os fariseus aumentam um pouco o volume do interrogatório, porque esse é o trabalho deles, né? Eles, não deveria ser, mas eles agiam assim, eles viviam investigando esses assuntos e querendo explicá-los e impondo as suas regras religiosas às pessoas. E então eles aumentam a pressão, eles pressionam o homem, eles pressionam os pais, eles pressionam o homem outra vez até não poderem mais e o expulsarem dali. E queridos, esse é um ponto de alerta para nós, especialmente para você que já anda com Jesus há mais tempo, para você que já exerceu algum tipo de liderança ou exerce algum tipo de liderança na igreja, há um risco enorme de, sem perceber, nós também agirmos assim, nós termos a certeza de que estamos com a razão do nosso lado, mas não nos darmos conta da maneira como nós tratamos as pessoas tendo razão. Nesse caso eles nem tinham razão, eles só achavam que tinham. Mas mesmo que a gente tenha, o Dallas Willard certa vez disse assim, é muito difícil alguém ter razão e não ferir alguém com ela. Não é verdade isso? É muito difícil ter razão e não ferir as pessoas com a razão que a gente tem. A gente se acha o dono da razão, então a gente acha que por ter a razão, por ser dono da razão, a gente pode simplesmente enfiá-la goela abaixo das pessoas, sem amor, sem graça, sem misericórdia. De que vale ter razão e destruir as pessoas com essa razão, não é mesmo? Os fariseus eram muito bons nisso, Deus não permita que nós sejamos. Aí vem os pais, e talvez essa seja a parte mais triste mesmo da história, porque como eu já mencionei, nem os pais se alegram, eles estão tão preocupados, e veja, é fácil lançar pedras, mas a gente não tem o contexto social tão próximo a nós para entender a dimensão e o impacto do que está acontecendo na vida dessas pessoas, porque se eles fossem expulsos na sinagoga por se associarem a Jesus, que é o que aconteceria, esses pais
ficariam completamente marginalizados também na sociedade, não poderiam sustentar nem a eles mesmos, nem ao filho, que talvez eles ajudassem de alguma maneira. Eles não poderiam trabalhar, fazer negócios, não poderiam participar da vida da sociedade. Então, é compreensível, em certa medida, o medo que eles sentem. Mas isso não torna menos triste o fato de que eles deixaram o filho à mercê da própria sorte, na cova dos leões. Não só eles não comemoram a cura, eles não quiseram participar da conversa, eles não quiseram se envolver. E esse também, queridos, é um ponto da história que traz lições para nós, para a gente investigar a nossa própria cegueira, porque talvez, por medo de nos envolvermos com a dor de alguém, pensando no que isso pode causar para a nossa reputação, para como as outras pessoas vão nos enxergar, a gente escolha também a autopreservação, a gente se mantém no lugar que é mais confortável. A gente posta a respeito, mas não faz a respeito, né? Eu fiz minha parte, eu postei, eu compartilhei, mas a gente não pega no barro, na saliva, não toca o cego, porque vai nos sujar também, né? As mãos de Jesus também ficaram enlameadas, sim ou não? De todo mundo na história ficou limpo. Todo mundo que quis investigar e explicar ficou de mãos limpas. Só quem sujou as mãos foi Jesus. E eu quero terminar dizendo que Jesus continua na história daquele homem e daquela comunidade, e na nossa. Jesus continua restaurando a visão e revelando a cegueira. É isso que Jesus continua fazendo. É isso que eu creio que Ele quer fazer hoje também aqui entre nós. Quero ler com você de novo os últimos versos dessa história. A partir do verso 35 diz assim: Jesus ouviu que haviam expulsado o homem. E você lembra, a história começa com Jesus vendo o cego, e ela termina com Jesus ouvindo o que haviam feito a respeito dele, e indo ao encontro dele. Ao encontrá-lo, Jesus disse: você crê no Filho do Homem? O homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: você já ouviu. Isso é maravilhoso, né? O cego agora vê Jesus. É aquele que está falando com você. E então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. E Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Já já a gente lê os 2 últimos versos, mas é tão significativo, queridos, que Jesus tenha ido de novo ao encontro desse homem, e isso comunica para mim que a cura ainda não estava completa. Porque adiantaria muito pouco que aquele homem enxergasse, mas não reconhecesse. Ele tinha visto Jesus, mas em todas as interações subsequentes, quando perguntado sobre quem era aquele homem, ele tem algumas suposições que até são parcialmente verdadeiras, mas não totalmente. Ele é um profeta. Eu não sei se ele é um pecador. Eu sei que ele me curou. Ele está enxergando melhor do que os outros, mas ele ainda não está enxergando tudo, concorda? Mas é nesse último momento, nessa última interação, é quando Jesus fica sabendo que, além de ele ter vivido essa vida inteira à margem, sujeito à vergonha, ao constrangimento, à exposição, a ser objeto do debate teológico dos outros, enquanto ninguém se importa realmente com ele. Quando Jesus fica sabendo disso, Jesus vai procurá-lo, Jesus vai encontrá-lo, porque é isso que Ele está fazendo comigo, com você. Ele não vai nos deixar enquanto a cura não estiver completa. Ele não vai parar de agir, Ele não vai deixar de vir ao nosso encontro, onde quer que nós estejamos, enquanto Ele não terminar de fazer o que Ele tem para fazer na minha vida e na sua. Ele vai abrir os nossos olhos para que a gente possa vê-lo, para que a gente possa reconhecê-lo, para que a gente possa adorá-lo. Mais do que curar o cego, Jesus queria que o cego o adorasse e o reconhecesse como Deus, como Senhor, como Salvador da sua vida. E queridos,
Nós não somos capazes de fazer isso. Eu não sou capaz de decidir enxergar. Eu não sou capaz de abrir os meus próprios olhos. Só Jesus, com o seu toque, pode fazer isso por mim e por você. Jesus reescreve a história. Ele abre o horizonte para novas possibilidades que ninguém na história enxergou ainda. Ele redefine o que é possível a gente viver e experimentar. Só Ele pode fazer isso por nós. O Curt Thompson é um psiquiatra cristão, autor de vários livros também sobre formação espiritual, sobre cura. Olha o que ele diz sobre essa história, comentando essa história: Jesus vem e reimagina quem nós somos em nosso favor, porque não somos capazes de fazê-lo por conta própria. Ele interpreta o mundo da maneira como ele realmente é, enquanto todos os demais personagens ainda estão tentando entender. Jesus redefine a realidade para aquele cego. Enquanto está todo mundo tentando impor as suas pressuposições, Jesus não apenas abre os olhos dele, mas eleva os olhos dele para enxergar o que ninguém mais está vendo. E é isso que Ele quer fazer conosco. Ele mostra àquele homem que a sua cura não estava simplesmente em enxergar um homem à frente dele, ou um profeta à frente dele, mas sem reconhecer quem ele realmente era, o Messias, o Cristo, o Filho do homem, aquele que deve ser não somente visto, mas adorado. E é nessa postura de rendição e adoração que a nossa cura continua a acontecer. O fim da história, queridos, é um misto de alegria e tristeza. Nós, lendo a história, nos alegramos com o que acontece com esse cego, especialmente no final, quando ele reconhece Jesus. Mas há um lamento inevitável também, porque alguns escolheram permanecer na cegueira. Não sei se você já parou para reparar isso lendo os evangelhos, mas o milagre que acontece em maior número nos evangelhos é a cura de cegos. Jesus fez vários milagres, mas esse é o que acontece em maior número. Provavelmente, isso aponta para uma enorme necessidade que nós temos. É um jeito belo, simbólico, poderoso, de nos lembrar que nós precisamos ser curados da nossa cegueira espiritual. E que Ele quer fazer isso. Ele pode fazer isso. É uma jornada em direção a uma clareza cada vez maior, para enxergar quem somos, quem Deus é, quem o nosso próximo é. Para a gente parar de ser tão rápido em lançar pedras e condenações e julgamentos que causam vergonha e separação e constrangimento e marginalização, e sermos mais prontos para tocar, para abraçar, para acolher, para sermos instrumentos da cura de Deus na vida uns dos outros, nessa vida meio confusa e caótica que é viver em comunidade. O fim da história mostra que a cura da cegueira espiritual, diferentemente da cegueira física, não pode acontecer num instante só, mas é um caminho que a gente precisa escolher trilhar com Jesus. Enquanto todos permitiram que a ansiedade, o nervosismo, a necessidade de dar explicações os dominasse, Jesus viu, tocou, voltou a encontrá-lo e abriu os olhos do discernimento espiritual daquele homem. E Ele quer nos ajudar, queridos. Ele quer fazer isso por nós para que a gente possa ajudar outros. Ele quer nos enviar. Você reparou no nome do tanque onde o cego vai se lavar? Jesus diz: vá se lavar num tanque específico. Talvez tivesse água mais perto, talvez tivesse um tanque mais próximo, eu não sei, talvez tivesse uma bacia d'água, um cantil, mas não era só sobre tirar a lama dos olhos. Vá lavar-se em Siloé, que significa enviado, comissionado. Porque toda vez que Jesus quer nos curar, Ele quer nos curar para o bem de mais alguém. Ele quer nos curar para também nos enviar como instrumentos da sua cura, do seu amor,
da sua restauração. Você está disposto a ser curado? Você quer ser curado? Quantas vezes essa foi a pergunta dele, não é mesmo? Tem certeza que você quer ser curado? Sua cura talvez seja um processo meio desconfortável, inusitado, até constrangedor num primeiro momento. E as pessoas vão fazer muitas perguntas. Elas vão fazer muitas perguntas. Elas não vão entender. Algumas nem vão gostar do fato de que agora você está curado. Era mais fácil de controlar do jeito anterior. Você quer ser curado? Então vem caminhar comigo. Deixa eu tocar os seus olhos, deixa eu te encontrar de novo, tantas vezes quantas forem necessárias. E quando eu te curar, lembre-se, eu vou te enviar. Na verdade, enquanto você é curado, você já é enviado. A gente vai sendo curado juntos. A gente vai se lavando, a gente vai aprendendo a enxergar de novo. A história é muito rica e no final, o tom triste se dá nessas palavras dos fariseus, quando eles perguntam no verso 40, acaso nós também somos cegos? E Jesus disse, quem dera vocês fossem. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E eu quero terminar com essa frase do pastor John Mark Comer. Ele diz, quanto mais nos escondemos, menos somos curados. Quanto mais a gente tenta fazer parecer para todo mundo que a gente já sabe enxergar muito bem, a gente tem as respostas, a gente tem as explicações, a gente enxerga a cegueira de todo mundo. Essa é a pior posição para se estar, a posição de quem provavelmente vai continuar cego sem se dar conta da sua própria cegueira. Então eu quero te convidar a fechar os olhos, parar de enxergar por um instante com os seus olhos, para pedir que o Senhor abra os seus olhos, para pedir que Ele te ajude a enxergar de verdade, mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver, queridos. Jesus quer nos ensinar a vê-lo presente, vendo-nos tocando, vendo-nos curando de todas as feridas, e traumas, e dores, e frustrações que a gente carrega, talvez há bastante tempo já, e sermos agentes da sua cura por onde andarmos. Fale com Ele isso agora, coloque diante dele, peça ao Espírito Santo, som do meu coração, me ajuda a enxergar a minha própria cegueira. Eu sei que esse é um pedido estranho para se fazer, mas ele faz todo sentido. Me ajuda a enxergar onde é que eu continuo cego, e vem me curar dessa cegueira, para que eu possa ver de verdade quem eu sou, qual é a minha verdadeira identidade, a identidade que o Senhor me dá, que o Senhor está recriando em mim, para que eu possa te ver como o Senhor é, para que eu possa ver o próximo como o Senhor vê. Pai amado, nessa manhã nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho, a quem o Senhor enviou a este mundo para trazer vista a nós. A verdade, Senhor, é que nós somos cegos e precisamos continuamente desse toque restaurador que abre os nossos olhos. Continua a fazer isso, Pai, nessa manhã. Espírito Santo, eu peço, traz discernimento aos meus irmãos e a mim, daquilo que nós não estamos vendo ainda, ou daquilo que estamos vendo de modo distorcido na vida dos nossos irmãos, na nossa própria vida, na nossa família, até mesmo em Ti. Aquelas histórias falsas, aquelas mentiras nas quais de alguma maneira viemos a acreditar e que têm redefinido de forma errada a nossa identidade, a nossa vida, os nossos hábitos, relacionamentos.
Talvez haja aqui pessoas hoje que estão carregando há muito tempo a dor de um trauma, de uma ferida. Talvez como aquele homem, Senhor, que não recebeu o apoio dos próprios pais, que não era acolhido nem pela sua própria família, por medo do que isso podia acarretar a eles. Talvez seja a história de alguns, Pai, não tiveram esse amor e esse acolhimento, essa afirmação de quem são e do seu valor, nem dos próprios pais, nem das pessoas mais próximas a eles. Tem misericórdia, Jesus, cura essa ferida, em nome de Jesus, traz paz, na certeza de que o Senhor é esse bom Pai amoroso, que cuida, que vê, que vem ao encontro dos seus filhos para curá-los, para afirmá-los. Talvez para outros que tiveram sonhos e expectativas frustrados, porque um negócio não deu certo, um trabalho, uma empresa, uma carreira, uma vocação. Eles se veem agora meio desorientados, sem enxergar para onde ir, sem saber quem eles realmente são. Traz um senso novo, Senhor, de propósito, de valor, a partir de um relacionamento contigo que é suficiente para nos afirmar, para nos relembrar que somos teus filhos amados, e que o Senhor nos vocacionou, e que os dons e a vocação do Senhor são irrevogáveis. Para aqueles que se sentem sós, em meio a tantas lutas, traz a tua companhia do Deus que vê, do Deus que ouve, do Deus que volta para nos encontrar, para continuar a nos curar. Usa-nos na cura uns dos outros também. Que sejamos essa comunidade onde de vez em quando alguém vai se ferir, é inevitável, mas que sejamos uma comunidade onde nós somos curados e ajudamos outros a serem curados também. Por teu Espírito, por tua graça, faz essa obra em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fique de pé, nós vamos cantar uma última música. Eu quero sugerir uma prática para a sua semana. É uma prática muito simples, sabe, queridos? Para a gente ser curado por Deus, a gente precisa abrir espaço, deixar Ele agir. E eu quero sugerir que você tome uma decisão para essa semana. Comece as suas manhãs abrindo espaço para Deus. Eu vou sugerir uma forma, se você já tem a sua, fique à vontade para seguir fazendo do seu jeito. Mas o que eu quero sugerir é que você comece o seu dia lendo um salmo e gastando alguns minutos em silêncio, depois de ler esse salmo. Podem ser 2, 3, 5 minutos, o tempo que você puder e conseguir. Eu sei que não é simples, é uma prática. Mas se você puder, leia um salmo e passe alguns instantes em silêncio e veja se quem sabe o Espírito Santo traz à tona, traz alguma coisa à sua mente, ao seu coração, que você precisa render ao Senhor em oração. Talvez seja algo que você precisa confessar, mudar, ou pedir ao Senhor mais clareza, mais discernimento. Mas vamos abrir espaço para o Senhor nos curar, amém? Vamos fazer isso juntos?